aberto para receber a Tua palavra por meio do Seu Filho, Senhor. Em nome de Jesus, nós já Te agradecemos por ela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oi, gente, tudo bem? Então tá bom. Eu só vou confirmar. A gente apresentou os visitantes? Não. Não, então vou aproveitar já. Tem alguém que está visitando a gente pela primeira vez? Aqui desse ladinho tem alguém? Só levanta a mão assim, ó, faz assim só. Não? Todo mundo de casa? Aqui tem alguém? Todo mundo da casa também? Aqui tem alguém? Só faz assim com um tchauzinho? Também não? Lá? Alguém? Eu nem precisava. É isso. Mas em casa tem, com certeza. Então, você dá um oizinho aí no chat, a gente também quer te dar um oi aí. Que Deus abençoe você que nos visita. O pessoal ali também do infantil só pediu para complementar uma informação, porque eu também não estava com todas elas, sobre o Acampa Dentro, gente. As inscrições já começam hoje, tá? Você já pode fazer hoje, se você quiser. No site já pode fazer desde sexta-feira, se eu não me engano, que eles já abriram. E hoje você já pode fazer a inscrição para as crianças Fer. Obrigado. 5 a 11 anos, tá? Que pode participar da Acampa Dentro. Um final de semana, uma sexta e um sábado vai ser meninos, outro meninas, né? É separado a questão do gênero. E o valor é R$50, tá? Para participar. Então, seus filhos, pode trazer convidado, pode trazer amiguinho, vai ser um tempo bem legal aí com as crianças também. Pelo cartão, o fato de ser o mesmo modelo do encontro, porque pelo cartão ainda precisa fazer o pagamento primeiro, depois faz a inscrição no site, né? Pix e boleto pode fazer direto pelo site, tá? Fechou, né? Então tá bom. Eu queria também só compartilhar rapidinho. No final de semana passado, né? Nós fomos com os jovens aí por alguns projetos, né? Estivemos lá na Ilha das Peças com um grupo de jovens e outros jovens aqui em Curitiba fizeram fizeram várias ações, né? Na quinta-feira, o pessoal se juntou para ir junto com a Aline ali, com o Michel, para fazer entrega de alimentos para moradores de rua. E o testemunho do pessoal, se você quiser depois dar uma olhadinha ali no Homem Jovem, a gente tem alguns vídeos do pessoal contando como é que foi cada uma das experiências. A gente não tem como falar muita coisa, porque é só quem experimentou mesmo. Na sexta foi um grupinho bem menor, porque a maioria do pessoal estava trabalhando, porque sexta não é feriado. E inclusive a maioria das meninas, né? Eu já falei, né, gente, que nos jovens a gente tem 27 mulheres para cada meio menino. E é verdade, né? Então a gente tinha um maior grupo de meninas, e gente, a Gabizinha. E o nome dela, o apelido é Gabizinha, não por acaso, né? E a Josinha também, né? Que é tudo pequenininha, carregando uns troncos, gente, desse tamanho, assim, ó, para limpar o bosque ali da escola. E no sábado o pessoal foi na Acridas, né? Que é um projeto, inclusive, cristão. E, gente, se você quiser depois dar uma olhadinha nos testemunhos, eu não vou me ater muito a isso, porque senão eu vou começar a chorar aqui. Então, e eu acho que eu já vou chorar, na verdade. Então a gente segura um pouquinho, né? Tá bom? Glória a Deus. Foi uma benção. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Mateus 5, 1 a 12. Abre lá, por favor, para você acompanhar essa leitura. Mateus 5, 1 a 12. Lá diz o seguinte: E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo: Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da sua justiça, porque deles é o reino do céu. Abençoados sois vós,
quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Vamos orar um pouquinho? Queremos, Deus, clamar que essa palavra, que tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós seja verdade, e que nós possamos aproveitar tudo que o Senhor tem para derramar, Deus, que não nada realmente, Deus, seja ignorado, seja jogado fora, mas que sejamos cheios da Tua palavra nesse dia, para que a gente possa realmente compreender tantas coisas que o Senhor tem para trazer ao nosso coração, Deus. Nós queremos realmente, humildemente, Deus, com o coração quebrantado, chegar nesse lugar, para que nada seja perdido, Deus, em nome de Jesus. Queremos ser terra fértil, queremos ser terra boa para receber da Sua palavra e da semente que o Senhor quer plantar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Gente, aqui a gente tem o começo do Sermão do Monte, né? Um sermão ali, são 3 capítulos em Mateus, inclusive é o único evangelho que traz o Sermão do Monte. E o começo do Sermão do Monte, né, o começo dessa pregação que Jesus faz, inclusive a primeira pregação que ele faz oficialmente, ela acontece por um tempo ali, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, né? Ali, nessa versão que eu estou lendo, é a King James, e ele fala de abençoados, né? Mas bem-aventurados, felizes, aí você pode encontrar várias traduções. E eu vou preferir, na verdade, apesar de eu ter lido como abençoados, eu vou preferir a palavra felizes. E vai ser assim o nome dessa pregação, felizes. E quando me chamou a atenção, na verdade é uma pregação, né, um texto muito conhecido no contexto bíblico, mas me chamou muita atenção assistindo The Chosen, a série que a gente já indicou aí várias vezes, né, uma série que conta ali o início do ministério de Jesus e da escolha dos seus discípulos e assim por diante. E o último episódio da 2ª temporada termina com ele fazendo o Sermão do Monte. Então ele começa a pregar o Sermão do Monte e termina ali a 2ª temporada ali do que eles fizeram. E quando eu assisti ali, Deus me chamou muita atenção. E eu falei, uau, eu acho que tem algum segredo, alguma coisa que Deus quer derramar sobre nós. Eu já preguei 3 vezes depois que eu assisti isso, e essa pregação já está pronta mais ou menos desde esse tempo, só que hoje eu acabei acordando um pouquinho mais cedo para dar uma repassada, e aí Deus foi jogando um monte de coisa. Eu acabei chegando atrasado por causa disso. Mas eu creio que era para esse momento, né? Creio que não eram para os momentos anteriores. Eu sei que Deus vai fazendo todo o caminho sendo, né, percorrido da melhor forma possível. E eu realmente oro para que o teu coração esteja aberto, assim como o meu esteve nesses dias e hoje de manhã, para que você receba tudo que realmente Ele quer falar com você e comigo hoje. Jesus, ele tinha então passado pelo tempo da tentação no deserto, aqueles 40 dias que ele ficou ali, e ele, então, assim que saiu do deserto, começou o seu ministério. E ele começou, a partir daí, a pregar o arrependimento que João Batista começou pregando, né? João Batista falava, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E assim que João Batista foi preso, Jesus então assume essa pregação. Ele começa pregando exatamente isso para as pessoas que o acompanhavam. Se arrependam porque o reino está próximo, está chegando. A fama dele, a fama de Jesus, ela acabou percorrendo por todo lado. Muita gente começou a saber quem era Jesus, conhecer desse Jesus. E muita gente era trazida até Jesus para ser curada de algum tipo de doença ou até de algum tipo de tormento, né? Endemoniados, pessoas de todo tipo que você pode imaginar, se achegavam para Jesus porque essa fama dele começou a ser muito discorrida no meio do povo, de um modo geral. E aí o que esse texto aqui diz, o que Mateus está contando, é que quando ele viu, né, depois de muitas coisas sendo acontecidas, a fama foi crescendo, então tinha muita gente seguindo ele, e num momento em que ele viu que ele tinha uma grande multidão ali perto dele, ele decide então subir num monte, e a partir daí ele começa a pregar e a ensinar sobre o reino que estava chegando. E aqui foi o começo de tudo isso. É como se Mateus é alguém que compara muito, e você vai achar isso em todo o Evangelho de Mateus, o Antigo Testamento com o Novo. Ele traz muita comparação no bom sentido do que os profetas, do que Moisés, até mais especificamente, inclusive, Mateus ele tem uma facilidade muito grande em comparar Jesus com Moisés, porque a história, apesar de ser um contexto totalmente diferente, são muito parecidas.
né? Moisés ele foi o libertador do povo de Israel do exílio do Egito para uma terra prometida. Então Moisés literalmente foi um líder político. Mas Jesus ele é um líder, né? Ele foi um líder aqui na terra que veio para também libertar um povo exilado, escravo, para uma terra prometida. Só que diferente de Moisés, não tem Egito, não tem Babilônia, não tem nada disso. O que ele está querendo realmente é tirar a gente de um reino de escravidão do pecado e nos levar para uma terra prometida que não é Canaã, mas é a nova Canaã, a nova Jerusalém. É o tempo que o Senhor tem nos preparado para alcançarmos esse lugar. Então Mateus ele faz muito isso. E por que eu estou explicando isso? Porque, gente, nesse contexto das bem-aventuranças, dos felizes, o Senhor Jesus, ele traz muita coisa que já era uma realidade de entendimento para o povo hebreu, para aqueles que estavam ao redor dele recebendo aqueles ensinos naquele momento. Então, não é por acaso que ele fala os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Tem um motivo. Era algo que o povo hebreu, o povo judeu, eles viveram muito no passado, eles entendem o que é ser pobre de espírito, para que Deus pudesse trazer para eles uma nova revelação, e não só uma nova revelação, gente, mas promessas por aquilo que eles passaram. Promessas por aquilo que eles viveram e vivem. Então Jesus, ele começa a primeira grande pregação dele, explicando para os judeus: judeus, vocês sofreram determinadas situações, mas existem promessas para todas elas. E é exatamente isso que o Senhor começou a trazer no meu coração. Os versículos 3 e 10... E aqui eu estou falando de um contexto que eu entendi lendo, né? No meu entendimento, os versículos 3 e 10, eles trazem promessas para um tempo presente. Tanto no versículo 3 quanto no versículo 10, você vai ver a promessa de que deles é o reino dos céus. Deles é o reino de Deus. Ou seja, não vai vir o reino está. O reino é. É isso que Jesus começa e termina dizendo nesse contexto dessas bem-aventuranças. Então ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E lá no versículo 10, ele termina dizendo: bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então é como se Jesus abrisse e fechasse um parênteses no meio da história toda. Pensa assim, né? Professora de português, Kátia, me ajuda aqui. O que a gente faz com parênteses? A gente quer jogar dentro de uma informação total, uma informação complementar daquilo que está sendo rodado no contexto todo. É para isso que serve um parênteses. E por que Jesus joga um parênteses aqui no começo e no final? Porque todo o meio, ou seja, do versículo 4 ao versículo 9, o que ele está jogando aqui, aí são promessas futuras. Não se concretizarão nesse lugar, não se concretizarão nesse tempo, não se concretizarão nesse espaço. Mas porque o reino já veio, elas se cumprirão em algum tempo. É exatamente isso que Jesus faz quando ele fala sobre as bem-aventuranças, né, as felicidades de ser do povo, né? É como se todas as promessas das bem-aventuranças fossem apenas para aqueles que pertencem ao reino dos céus. É deles. Então as promessas que estão aqui no meio é para essa galera. Por isso essa informação complementar dos parênteses de Jesus, né? Então a gente vai começar e a gente vai falar um por um, mas de uma forma, não fica tranquilo que eu não vou me demorar. A gente vai falando um por um sobre cada uma das características que o Senhor Jesus vai trazendo no seu contexto da pregação do Sermão do Monte. Quais são as características e quais são as promessas? A primeira delas está lá no versículo 3, que diz: abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres, queridos, para os antigos, para o Antigo Testamento, eles entendiam que essa questão de pobres não tinha a ver com pobreza, mas tinha a ver com aqueles que clamavam intensamente pelo auxílio de Deus. Era o desespero da presença e do sustento que o Senhor podia dar para alguém. Então, ser considerado alguém pobre, necessariamente não era algo ruim. E por isso que, inclusive, em outros lugares na Bíblia, você encontra que o Senhor, quando na nossa fraqueza o Senhor mostra a sua força. Então, é como se realmente o Senhor estivesse mostrando para nós que quanto mais humildes e quebrantados nós fôssemos, num contexto que o mundo fala e prega, que a gente não pode ser pobre, que ser pobre não é um negócio legal, não estou falando agora no sentido financeiro, estou falando do contexto geral.
O que a Bíblia fala, o que Jesus começa dizendo é que você precisa reconhecer que você é pobre em espírito. Porque se você não entende que você é pobre em espírito, você não vai alcançar o auxílio do Senhor, porque não tem espaço para que Ele te auxilie em nada se você não acha que você precisa. Então, quando eu reconheço que eu sou pobre de espírito, eu abro um espaço na minha vida para que aquilo que Ele pode me dar, Ele pode me dar. E se eu não fizer isso, eu não recebo nada. E não é porque Ele não quer dar, é porque eu não quero. Então, se eu não me colocar nesse lugar de entendimento, de humildade, de quebrantamento, de dependência integral das minhas necessidades para com Deus, de um coração humilde, contrito e quebrantado, eu não vou conseguir, querido, experimentar a libertação e desfrutar do imerecido favor que o Senhor tem para mim, e que inclui o reino dele, dentre todas as coisas. Então eu preciso entender isso de cara, né? Que essa dependência ela é necessária. A Sabrina compartilhou ontem nos jovens. Na semana passada, no sábado, eu estava lá na Ilha das Peças, a Sabrina estava aqui, ela foi na Acridas, ela ia na Acridas, né? E aí a Sá não dirige, o Lucas e a Babi foram lá para pegar o nosso carro com ela e ir. E o nosso carro parou, gente, no meio da rua. Estamos com o carro parado com o motor fundido. Glória a Deus que nós temos pessoas amadas, né? Mari e Rodrigo nos abençoaram aí com o empréstimo de um carro aí por um tempo, até Jesus abençoar. Agora, apesar de eu ter ficado muito triste com o que aconteceu, gente, eu quero compartilhar isso com você da mesma forma como o Dei falou, não no sentido de me colocar num lugar de superioridade. Fiquei muito triste e ainda estou muito triste com o que aconteceu, porque também sei das minhas responsabilidades com relação ao que houve. E foi muito legal, inclusive, levar bordoada de tudo quanto é lado, no bom sentido, né? O pastor falou assim, eu falei para você cuidar do teu carro, eu falei... E quem me conhece sabe, gente, que eu não dava a mínima para o carro. Não dava, gente. Mas... Com um filho que é doido, né? O Luca é doido por carro. O Luca entrava no carro e falava assim, quando é que a gente vai trocar esse carro? Sempre. Mas o fato é que eu realmente me coloquei num lugar de assim, Deus, o que é minha parte disso aqui? Minha parte é fazer orçamento para ver quanto vai custar, ver as possibilidades, ver todas as opções que eu tenho e ponto. Se eu vou ter o dinheiro para fazer, se eu não vou ter o dinheiro para fazer, se eu vou vender o carro, essa decisão é dele e eu preciso depender que ele escolha por mim. É isso mesmo, tá, gente? Não é loucura. Deixa ele escolher por você. Se coloca nesse lugar de abrir o espaço para que ele revele para você o que você precisa. Então o carro está parado. Eu não tenho nada, porque eu também nem tenho dinheiro ainda para fazer o motor. Não é um negócio barato. Descobri isso dessa forma, inclusive. Mas o Senhor vai providenciando, gente. E é isso que eu quero trazer. O Senhor vai providenciando possibilidades para que Ele não me desampare. Nós não estamos sem carro. Deus providenciou um casal para nos abençoar com um carro emprestado esse tempo que a gente vai precisar. E glória a Deus por isso, não tem nada de errado. E eu não tenho nenhum orgulho de receber, inclusive, oferta, ajuda. Muito pelo contrário, gente, fica muito à vontade. Se Deus trouxer ao seu coração, estamos à disposição. Mas olha o que diz o Salmo 86, para a gente contextualizar a questão do Antigo Testamento. Não precisa abrir, só pode anotar. Salmo 86, versículos 1 a 5. Inclina-te, Senhor, e ouve minha oração. Responde-me, pois estou aflito e necessitado. Protege-me, pois sou fiel a ti. Salva-me, pois sou teu servo e em ti confio. Tu és meu Deus, tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois clamo a ti sem parar. Alegra-me, Senhor, pois a ti me entrego. Ó Senhor, tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos que te buscam. Nesse contexto histórico, querido, Jesus, ele descreve os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que acreditam nele, como pecadores indignos que dependem da graça de Deus para a salvação. Eu e você precisamos entender que continuamos sendo pecadores mesmo com a graça. Duro ouvir isso, mas é a maior realidade que você pode entender na sua vida hoje. Você continua sendo pecador mesmo com a graça disponível. E mesmo que a graça te alcance, aqui você continua sendo pecador. Você deixou de ser pecador lá na eternidade. Lá no atemporal, no tempo que a gente não mede com relógio. Mas aqui, querido, mesmo a graça te alcançando, mesmo eu e você aceitando Jesus como Senhor e Salvador, mesmo tendo tudo isso, querido, eu e você continuamos sendo pecadores. E quanto mais eu entender que eu sou pecador, maior vai ser a minha dependência para com Deus, para entender que o reino é disponível hoje para mim, aqui e agora.
E para que o reino que já chegou seja nosso, nós precisamos reconhecer quem nós verdadeiramente somos, pecadores indignos que dependem da graça de Deus para a nossa salvação. O versículo 4, ele diz: abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Gente, pensa num cara consolado. Glória a Deus por isso. Choro mesmo. Mas brincadeira à parte, esse choro que o Senhor Jesus está falando aqui, eu vou ler ali em Isaías, pode anotar aí também. Isaías 61, versículos 1 a 3, diz assim, ó: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, o óleo de alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele possa ser glorificado. Isaías está falando do Messias, Isaías está falando de Jesus. E Jesus está dizendo: eu vim para que vocês tenham isso, e serão bem-aventurados, serão felizes aqueles que choram, porque eu vim para atar as feridas que estão abertas, para abrir prisões que estão fechadas, para proclamar liberdade aos cativos, para fazer de Sião um novo lugar, para fazer dos meus queridos, daqueles que me seguem, daqueles que me amam, daqueles que me aceitaram, árvores de justiça, e que tantas árvores serão que a gente vai ter um jardim lindo, belo, formoso, em que o lugar de cinza vai se transformar em brilho, o lugar de tristeza será de alegria. Jesus está complementando essa informação dizendo: não fiquem tristes porque vocês estão chorando. Não se entristeçam porque o choro está sobre os olhos de vocês. Não fiquem abalados, não fiquem cabisbaixos porque vocês estão sofrendo. Porque a promessa é que eu vim para trazer cura para esse choro. Eu vim para contar cada uma das suas lágrimas. Eu vim para consolar os que choram. E de novo, querido, se você não se dá o direito de chorar, você não precisa ser consolado. Ou você abre espaço para que o choro possa vir, e a promessa do Senhor de que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aconteça na sua vida, ou você vai continuar achando que você está feliz o tempo todo, querido, mas o consolo verdadeiro de Jesus, que pode ser o verdadeiro consolador, que é o verdadeiro consolador, não vai te alcançar nunca. Israel estava exilada, lá em Isaías, por conta dos seus pecados, e esse choro expressa a tristeza dos que sofrem as consequências do pecado. Eu e você choramos, querido, não porque Deus gosta de ver a gente chorar. Nós choramos porque temos consequências das atitudes e formas e ações que a gente toma na nossa vida. Não é porque Jesus gosta, porque Deus se alegra em ver a gente chorando, querido. Mas existe um lugar, um segredo muito grande em quando eu me coloco nesse lugar de chorar. Em quando o pecado, né, e aqui é o que eu estou falando, esse choro que o Senhor Jesus está trazendo, e esse choro que Isaías fala ali também no texto, ele tem a ver, querido, com uma atitude de arrependimento pelo que o povo havia feito. O povo foi exilado porque pecou. Querido, a gente já falou isso aqui várias vezes. O povo saiu do Egito, um lugar de escravidão, um lugar de fome, um lugar de peso, um lugar de morte. E minutos depois de ter atravessado o Mar Vermelho, eles começaram a reclamar. E o que o Senhor Jesus fala aqui é: se vocês entendem que isso é um pecado, de que isso está intrínseco dentro de vocês, que vocês precisam se libertar de alguma forma disso, é o choro que vai mostrar o seu verdadeiro arrependimento. Mas presta atenção, querido, porque existe um grande segredo. Um dos passos para um arrependimento genuíno é essa tristeza que é gerada pelo próprio Deus. Se eu não me entristeço em ter pecado, se eu estou contando meu pecado para o meu discipulador, até para o próprio Deus, sem me sentir o mínimo que seja constrangido, eu vou te dizer, querido, não tem arrependimento no que você está fazendo. E olha, a gente conhece muitas e muitas histórias do pessoal chegar e contar. Gente, a história do carro, eu vou falar de novo, vou usar isso de exemplo. Não me sinto nem um pouco confortável em falar isso. Para mim é humilhação.
Porque o carro fundiu porque eu não coloquei óleo no carro. E queridos, vou trazer para a realidade espiritual. Se eu não estou colocando óleo no motor, daqui a pouco vai fundir. E isso é consequência do pecado. Porque ao invés de gastar R$200 numa troca de óleo, agora eu vou ter que gastar sei lá quanto para fazer um motor novo. E é consequência do pecado. E eu preciso entender, pode parecer bobeira, pode parecer pequeno, querido, mas realmente essa semana eu tirei para me constranger diante de Deus e falar, Deus, me perdoa. Porque eu fui um péssimo mordomo com algo que o Senhor me deu. Porque o Senhor confiou algo na minha mão que eu ganhei. Esse carro foi ganhado, tá, gente? Foi ganho. Me deram de presente. Eu não paguei por ele. E eu fui muito irresponsável com algo que o Senhor me deu. E mesmo que você não tenha ganho o seu carro, ou qualquer coisa que seja, mas se você tenha comprado com seu dinheiro, o dinheiro não é seu, é dele. Então, se você tem, é porque ele te deu. E da mesma forma, você tem que cuidar do carro. Aliás, isso aqui para mim está muito claro nesses últimos dias. Eu preciso, querido, entender que essa tristeza que precisa vir no meu coração, esse choro que precisa ser derramado, ele é gerado pelo próprio Deus como consequência do meu pecado. Não se trata de remorso, sabe por quê, querido? Porque arrependimento gera mudança de atitude. Se eu não estou mudando a minha atitude depois que eu estou chorando e me arrependendo daquilo que eu preciso me arrepender, não é arrependimento, é remorso. Essa tristeza, esse choro, essa dor que você está sentindo, não é o Senhor que está criando em você. Inclusive, vou dizer, é o próprio capeta. Porque é um sentimento mais de culpa, e o único que é acusador, a Bíblia fala que é o próprio diabo, porque ele tem motivo para acusar a gente de qualquer coisa. Nem o Senhor Jesus, João 3,17 fala, nem eu vim aqui, nem o Filho do Homem veio para acusar vocês, para condenar vocês. Nem Jesus faz isso por nós, sendo Ele o único que poderia acusar a gente de alguma coisa. Então, ou eu entendo também isso, e isso é um segredo, querido, perceba nas suas atitudes. Pecou, foi lá para Jesus, chorou, reconheceu, orou, voltou a fazer, voltou a fazer, voltou a fazer, voltou a fazer, você não se arrependeu. E se você não se arrependeu, você não vai encontrar o lugar de consolo que o Senhor Jesus está falando aqui no versículo 4. Arrependimento tem a ver com mudança de atitude, mudança de rota. Estou num caminho A, preciso ir para o B, porque se eu continuar no A, eu vou continuar pecando e não estou me arrependendo. A promessa é que haverá consolo para esses que se arrependem no reino, para esses que choram de verdade se arrependendo no reino. Versículo 5 diz, abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Salmo 37:11 fala o seguinte, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quem aqui não quer paz na vida, levanta a mão. Eu vou falar para levantar a mão, porque eu duvido que alguém levante a mão que não deseja paz. A Bíblia fala, querido, que a paz é para aqueles que são mansos. Não adianta eu querer não ser manso e ter paz, porque paz e mansidão, elas andam em conjunto. Não adianta eu querer exigir que minha vida fique pacífica se eu sou aquele cara que arranja briga o tempo todo com alguém ou com alguma coisa que está acontecendo. Ou eu me coloco num lugar de mansidão para que a paz do Senhor venha sobre mim, e é isso que o versículo 5 fala, ou eu não vou encontrar essa paz verdadeira. Os mansos, queridos, são aqueles que confiam em Deus e que se entregam à sua autoridade, mesmo quando não compreendem as próprias circunstâncias. Está tudo doido ao meu redor. Falamos disso aí há 2, 3 semanas atrás. Mas eu preciso me colocar no meio desse vendaval, desse tsunami, desse furacão que está a sua vida. Você precisa se colocar no meio disso, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. E isso tem a ver com mansidão. Mansidão é você não reagir conforme aquilo que está acontecendo. Mansidão é você aguardar tudo aquilo que está acontecendo, confiando que o Senhor está cuidando de todas as coisas. E o que ele fala é que herdarão a terra. Que terra é essa, querido? Essa terra é a Nova Jerusalém. Essa terra é o tempo futuro, é aquilo que nós vamos alcançar quando Jesus voltar, tem a ver com a segunda vinda dele. Eu e você precisamos entender, querido, que mansidão vai muito além de simplesmente eu não soltar um palavrão no trânsito se alguma coisa aconteceu de errado e eu estou me incomodando. Mansidão, querido, está em também eu ver que meu carro está parado e eu não me desesperar com o que está acontecendo ao meu redor. E eu saber que ele vai cuidar das coisas. E ele vai cuidando da forma que ele acha que tem que cuidar. Eu acho melhor ele me dar o valor que eu preciso para consertar o motor para que eu tenha o carro, certo? Qual foi a forma que ele achou
de suprir essa minha necessidade? Pegou um casal e abençoou a gente com um carro emprestado até que isso se resolva. E beleza, não tem problema. O jeito dele sempre vai ser o jeito melhor do que o meu. Sempre. E a mansidão, o ser manso, tem a ver com entender isso. Tudo que ele decide sempre vai ser melhor para mim. Sempre vai ser algo que vai me trazer paz. Sempre vai me trazer, vai me levar para a terra que ele me prometeu em algum tempo, de mansidão e de tranquilidade. Versículo 6. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Fome e sede são metáforas para um desejo incontrolável de alguém, nesse caso por justiça. É isso que ele fala, fome e sede de justiça. Serão saciados. Esses serão saciados, querido, se você perceber ali no contexto, ele está numa voz passiva, ou seja, você não precisa fazer nada para que seja saciado. Tendo fome e sede de justiça, o que Jesus está prometendo é que eu serei saciado. Eu fico manso no meu lugar, aguardando, até que Ele traga essa saciedade que eu preciso. Ou seja, se trata de um passivo divino, que descreve uma ação que pertence somente a Deus. É desejar algo, eu desejo justiça, é isso que ele está falando, eu tenho fome e sede de justiça, mas eu não faço absolutamente nada além de confiar na justiça que Ele vai conceder e não que seja minha. E aqui a gente fala um negocinho que é muito desgramento na vida do crente, que é a justiça própria. Porque a justiça própria, querido, ela é baseada em obras que podem alcançar a justiça desejada. É eu ver algo que está acontecendo, não sentir que é justo o que está acontecendo e me posicionar contra aquilo que está sendo colocado. Isso é justiça própria. E a justiça própria, queridos, apesar da palavra ser própria, ela não tem a ver com ser uma justiça só para você. A gente, às vezes, olha as coisas acontecendo ao nosso redor e a nossa justiça própria nos leva a nos posicionarmos de uma forma de que a minha justiça, a forma como eu vou lidar com isso, vai ajudar de alguma forma aquilo que está acontecendo. A gente foi na Cridas, a gente foi na Ilha das Peças, e nesses lugares especificamente a gente trabalhou muito com crianças. E, querido, eu não preciso contar porque a gente escuta isso todo dia em jornal, aliás, a rodo. Tantas histórias de coisas que acontecem com as crianças. Tantas histórias que você e eu, quando crianças, passamos por elas. E quando a gente vê aquelas coisas acontecendo, o nosso pensamento é de justiça. A gente quer fazer alguma coisa. A gente precisa se posicionar de alguma forma. Seja lá qual for o posicionamento que você vai ter, você precisa dar um passo para frente e falar o que você quer fazer. Mas o que o Senhor está dizendo é que é o seguinte, filho, filha, a tua justiça não vai trazer a justiça que é verdadeira e genuína. O fato de alguém que fez alguma coisa não ser preso nesse momento, não quer dizer que ele não vai sofrer consequência por aquilo que ele está fazendo. Até porque, querido, se a tua expectativa é tratar a justiça desse mundo, você tem um grande problema. Porque pensa num lugar que é injusto. E se você entender que esse mundo é um lugar injusto, você não precisa se levantar com justiça própria, porque você não vai conseguir trazer justiça nunca. Porque a justiça do Senhor não está dentro desse mundo, querido. A realidade que nós vivemos não é uma justiça divina, não é uma justiça celeste, não é uma justiça celestial. Não é o Senhor que está julgando as coisas que nós vivemos aqui, querido. E não adianta eu correr contra a maré. No sentido, não estou falando que a gente tem que se conformar, tá, gente? A Bíblia mesmo fala, não se conforme com esse mundo, mas transforma pela renovação da vossa mente. Mas posicionamentos de justiça própria não vão levar a justiça do Senhor a chegar nesse lugar. Ou eu me posiciono e digo, Senhor, eu tenho sede e fome da sua justiça, e eu descanso no Senhor para que ela seja verdadeira, que ela alcance os lugares que precisam ser alcançados, e que o Senhor possa fazer. Tem coisa que eu posso fazer para ajudar, gente? É óbvio que eu tenho. É óbvio que tem. Eu não estou falando que eu tenho que ficar passivo no sentido de não agir, mas não são as minhas atitudes que vão trazer a justiça do Senhor nessa terra, nesse tempo. A justiça, a única obra que Jesus indica aqui nesse versículo é de confiar que a justiça é um dom divino dado a nós. Versículo 7. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. E aqui, gente, é literalmente perdoa como nós perdoamos. É matemático. O quanto eu sou misericordioso é o tanto que o Senhor vai jogar misericórdia sobre a minha vida. Quanto mais, mais. Quanto menos, menos. E é assim mesmo, tá? Aí você vira para mim e fala assim, meu Deus, mas o amor de Deus não é incondicional? Exatamente, o amor de Deus é incondicional. Graça, misericórdia, justiça, tudo isso tem medida.
Porque se eu sou injusto, ele não vai ser justo comigo. Se eu não sou misericordioso, ele não vai derramar misericórdia sobre mim. Se eu não desejar e não viver a graça, ela não me alcança. O amor dele, querido, por mim e por você, não muda nunca. É o mesmo desde ontem, hoje, para sempre. Não vai mudar. Ele te ama incondicionalmente. Tanto que entregou o único filho dele numa cruz para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Isso é a maior demonstração de amor que a gente pode ter na história, no universo, em toda a vida. Agora, a misericórdia, ela tem o peso. Ou eu sou ou eu não sou. Ou eu sou muito ou eu sou pouco. E quanto mais, mais. Quanto menos, menos. Misericórdia é algo que sei que não mereço receber. O pastor Valdeiro, já falei isso também, inclusive, em outra pregação, contou da história lá da mãe que foi para Napoleão e falou que o filho estava preso e pediu que ele fosse liberado porque ele ia ser condenado à morte. E Napoleão fala assim, mas não é justo que eu tire ele da prisão. E aí a mãe fala assim, exatamente, eu não estou pedindo justiça, eu estou pedindo misericórdia. Porque eu sei que ele não merece sair dessa prisão. Mas eu quero clamar pelo meu filho. Ser misericordioso é ter um espírito perdoador e compassivo, agora pega isso aqui, com qualquer pessoa. Porque ser misericordioso com amigos é muito fácil. Agora eu quero ver Deus colocar do teu lado alguém que você não curte tanto assim e pedir que você seja misericordioso com essa pessoa. A promessa é que Deus trará misericórdia aos misericordiosos. Eu preciso entender que eu recebi misericórdia, ou seja, eu recebi algo que eu não merecia. Gente, precisamos parar de ser aqueles que estão cuidando só do próprio umbigo e não olhando para ao redor. E entender que se eu mereci uma misericórdia do Senhor, quanto mais o resto da humanidade. Seja a pessoa quem for. E se eu recebi, qualquer um tem a possibilidade de receber também. O fato, e pega essa aqui também, é que eu e você somos tão pecadores quanto o mundo inteiro. Eu não sou menos pecador porque eu tenho Jesus na minha vida. E o mundo não é mais pecador porque não tem. O tamanho do meu pecado, querido, é exatamente o mesmo de qualquer pessoa que você possa imaginar. De qualquer abusador, de qualquer assassino, de qualquer ladrão. O meu pecado é exatamente o mesmo, do mesmo tamanho. Eu sou tão pecador quanto esses caras. Mesmo eles se arrependendo ou não. Eu me arrependendo do meu pecado, continuo sendo pecador, tanto quanto o mundo é. A diferença é que sobre mim, no momento em que eu me entendo e reconheço e me arrependo, a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ela está ao alcance de todos nós. Basta eu e você querermos. Agora, querido, misericórdia não é somente você ir na rua e dar um lanchinho para alguém que está com fome. Misericórdia não é só você pegar uma roupa sua velha e levar para a rua para dar para um pobre que está lá no meio da rua. Misericórdia não é você nem ir numa loja comprar uma roupa bem cara para dar para alguém que está na rua e que está com frio. Misericórdia, querido, é você entender que alguém não merece aquilo que você vai dar. E se eu achar que dando uma roupa para um pobre eu estou sendo misericordioso, eu estou dizendo que ele não merece aquela roupa. Obrigado, Celinho. Ou a minha atitude muda, ou eu entendo que é verdadeiramente ser misericordioso, e que vai muito além disso tudo faz parte, tá? Eu vou falar de novo. Eu não estou pregando contra ações de bondade ou de social, nada disso, tá? Muito pelo contrário, gente. Eu sou um tipo de Cristo. Acabamos de vir de um final de semana com os jovens em que a gente só fez isso. Mas o que eu fiz, querido, não foi misericórdia por aquelas pessoas. O que eu fiz foi ajudar mesmo. Porque elas mereciam o que elas receberam. Agora, misericórdia tem a ver com algo que eu não mereço, ou que ele não merece, e eu ofereço para ele. Por exemplo, perdão. Ser misericordioso é perdoar quem não merece ser perdoado. E deixa eu te contar uma coisa, eu e você não merecemos perdão. Nós não somos dignos disso. E por isso Deus deu misericórdia e trouxe misericórdia para que nós pudéssemos ser perdoados. Agora, se eu posso ser perdoado, o cara que fez algo contra mim também pode. E se sou eu que preciso liberar o perdão, eu preciso ser misericordioso. Aí eu estou sendo misericordioso. Cara, você fez algo comigo. Eu contei isso na última pregação, de que eu lembrei, da minha infância ter sido abusado. Isso foi uma lembrança que veio agora, gente. 40 anos depois, de
que aconteceu, eu lembrei. Não, 40 anos não, né, amor? 38. Tô brincando. É que eu tô com 40. A Sabrina ontem me expôs tanto no jovem, gente. Ela falou umas 20 vezes na pregação que eu estava velho com 40 anos. Eu fiz 40 anos segunda, tá, gente? Só para ficar lembrando aí. Obrigado. Não essa, outra. Então já está devendo uns 2 presentes aí, quem não me dá. De ter me lembrado do que aconteceu, de ter lembrado da história, de quem foi, e entender. Não merece, mas está perdoado. E eu me encontro nesse lugar, gente. Eu não mereço, mas eu preciso e posso, vou ser perdoado por Jesus. Versículo 8. Puros de coração. Vamos lá. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Alguém que é genuinamente justo em seu interior. O puro de coração é alguém que é genuinamente justo no seu interior. Essa justiça, ela pode ser fingida. Os fariseus, queridos, eram experts em fingir uma justiça, ser justo. Essa pureza, ela é alcançada aqueles que têm fome e sede. Está tudo super muito interligado. Tem ligação direta com a justiça de Deus, pois não há contaminação das nossas vontades. E aí tem a ver a questão da justiça própria e tudo isso. Então, o puro de coração é aquele que verdadeiramente entende que a justiça de Deus ela é perfeita, agradável, boa, e que eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer e nem colocar ou contaminar essa justiça com alguma coisa que eu acho que eu tenho que fazer. E essa promessa de ver Deus, que é o que fala aqui no versículo 8, ela é literal, querido. Não se trata de sentido figurado, em que ver Deus são percepções especiais da natureza dele. Jesus está dizendo que os puros de coração verão a Deus. Verão a Deus, face a face, cara a cara. E eu amo, né, cantar Canta Minha Alma, e eu amo quando a gente chega naquela parte de que então verei o meu Deus na casa que eu estou voltando para ir. E querido, pensa num lugar que não vai enjoar. Pensa num negócio que não vai ser chato de ver. Se a gente aguenta nossa esposa, nosso marido por anos vendo face a face todo dia, e a gente aguenta, imagina ver o Salvador, imagina ver o cara que me resgatou, imagina ver o cara que viu em mim um coração puro o suficiente para que ele me desse a honra e a misericórdia de eu poder olhar para ele cara a cara e não ser consumido por causa do pecado. Eu espero esse dia, gente, de uma forma gigantesca. Então eu quero e preciso me manter com o coração puro. 9. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que resolve conflitos pelo imediato pedido de perdão e por atos de reconciliação. Aconteceu alguma coisa, eu peço perdão, e se eu precisar fazer alguma coisa para saciar ou ressarcir o que foi perdido, eu faço. Isso é ser um pacificador. É aquele que se recusa a buscar qualquer tipo de vingança. Se aconteceu algo contra mim, eu não vou me posicionar contrário àquela pessoa. Sabe aquela famosa frase do bem feito, eu avisei, aquela coisa toda? Pacificador não tem esse tipo de pensamento. Pacificador se alegra quando o inimigo vence. Duro escutar isso, né? Inclusive se ele vence contra mim. O pacificador, eu não estou falando do diabo, tá, gente? Nossa guerra não é contra carne, nem contra sangue, beleza? Estou falando de guerra mesmo entre pessoas. Então eu tenho um negócio aqui com o Levi. E aí, o Levi conseguiu um emprego top, conseguiu uma casa legal pra caramba, por causa do emprego comprou uma casa legal pra caramba. Ou meu posicionamento, eu estou falando que eu não gosto do Levi, tá, gente? Eu gosto. Mas nesse caso eu não gosto, tá? Mas eu gosto. Não, eu amo, o Levi eu amo, não só gosto. Ou eu me alegro com essa conquista que ele teve, independente da relação que eu tenho com ele, e isso é ser pacificador. Porque, querido, se eu me posicionar contrário, eu estou gerando uma guerra. Dá para você perceber que existe uma guerra sendo calculada se eu não me alegrar com aquilo? Porque aí, assim, além de eu não gostar do que ele está conquistando, eu vou começar a viver na minha vida algo que eu preciso alcançar que seja maior do que ele tem. E eu deixo de ser pacificador.
Por que as guerras acontecem? Porque alguém decide que aquilo que ele tem não é suficiente, ou que pode estar se sentindo ameaçado por alguma coisa que está acontecendo ao redor, e ele tem que se posicionar contrário àquilo que está acontecendo. E se eu não tenho essa preocupação, eu me torno um pacificador, querido. É literalmente assim, ó, tá bom, leva lá. É aquele que serve e ama os seus inimigos. Olha aqui, deixa eu só ver se é aqui que está aqui. Não, não é. Mateus, é no mesmo capítulo 5. Eu vou ler alguns versículos aqui para você. Olha o que o Senhor fala sobre essa questão de... O Senhor Jesus, o próprio Jesus, no próprio Sermão do Monte, está falando ali algumas coisas. Versículo 21. Ouvistes o que foi dito pelos antigos: não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, quem quer que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, raca, estará sujeito ao concílio, e qualquer que lhes disser és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e segue teu caminho. Primeiro reconcilie-te com teu irmão, e então vem e oferece a tua oferta. Entra em acordo rapidamente com o seu adversário, enquanto tu estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e tu sejas lançado na prisão. Na verdade, eu te digo que de nenhuma forma sairás de lá, enquanto não pagares o último quadrante. Versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se algum homem te processar na lei e tomar a tua túnica, permite-lhe levar também a tua capa. E quem quer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos a mesma coisa? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Não fazem da mesma forma até os publicanos? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Só soco e pontapé. Nenhuma atitude inspirada nos meus sentimentos vai revelar o Pai, o Deus que nós servimos e que nós acreditamos para as outras pessoas. Nenhuma atitude minha com base nos meus sentimentos vai levar o Senhor Jesus a ser conhecido pelo mundo. Nenhuma atitude minha baseada no que eu estou sentindo vai fazer com que o Senhor Deus seja revelado para as pessoas que não o conhecem. E se eu sou filho, e é que diz aqui no versículo 9, serão chamados filhos de Deus. Se eu sou filho, querido, eu preciso ser cada vez mais parecido com Ele. Se me dão um tapa na face esquerda, eu dou a direita. Se estão me xingando, eu vou agradecer, eu vou me alegrar. Se estão fazendo alguma coisa que é injusta com relação a mim, eu vou me posicionar de boa, manso, tranquilo, em paz. Os pacificadores são chamados filhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, quem precisa de advogado é o diabo. Quem precisa de advogado para advogar com relação às coisas que ele declara é o diabo. Quem precisa de gente levantando bandeira por aí é o diabo. Para de querer ser advogado de Jesus. Para de querer combater mal com mal, olho por olho, dente por dente. Para de ficar bravinho porque alguém escreveu alguma coisa no Instagram, no Facebook, seja lá onde for, e aí você tem que posicionar a sua opinião, porque a sua opinião... O mundo está perdido, querido. Você pode se posicionar o quanto você quiser. Deixa eu te contar um segredo, não vai melhorar daqui para frente. Não vai melhorar daqui para frente. Você querendo ou não, essa é a verdade. E eu vou repetir.
Eu não quero que a ignorância tome o nosso coração em entender que então eu preciso ficar quietinho, calado, esperando que todas as coisas aconteçam, Jesus volte e pronto. Não é isso que eu estou falando, querido. Muito pelo contrário, o que Jesus está falando é que eu preciso me posicionar perante todas essas coisas de uma forma diferente daquelas que eu acho que é o certo. Porque o mundo só vai conhecer quando eu me posicionar dessa forma. A paz só vai invadir esse lugar se eu me colocar como filho de Deus nesse lugar. É isso mesmo, querido, não vai melhorar. A gente vai continuar ouvindo história de gente que foi abusada, de criança que está para ter bebê, não está para ter bebê, vai abortar, não vai abortar. A gente vai continuar escutando história de gente que está indo para uma passeata e está falando mal de Deus, que está xingando Jesus, que está indo contra a igreja. A gente vai continuar vendo reportagem de que porque um vereador foi afastado do seu cargo, a igreja no dia seguinte amanheceu com palavras de satanismo na porta dela. E vai continuar sendo assim, não vai mudar. E não adianta eu me posicionar, querido. Deixa eu te falar uma coisa, a rede social é um lugar sem lei. Você fala o que você quiser, sem nenhum tipo de preocupação se alguma coisa vai acontecer. É literalmente isso, porque você não precisa nem mostrar teu rosto. Você coloca a tua opinião, faz de conta que é alguém e pronto. E é assim que tudo vai ser, gente. Nós estamos num mundo que não vai alcançar algo que nós queremos. Não dá para eu colocar expectativa nesse mundo, gente. Não vai mudar, não vai acontecer. Mas a minha atitude precisa ser, levei um tapa na minha cara, eu dou o outro lado para que você possa dar de novo. Roubaram a minha túnica, pega aqui minha capa também. Duro demais de escutar isso. Difícil pra caramba de fazer. Mas é o que o Senhor está falando para a gente começar a agir. Versículo 10. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça. E aqui a gente termina, porque deles é o reino do céu. A forma mais pura de justiça é encontrada por pessoas que sabem que as suas obras exigem grande sacrifício e que resultarão em dor ao invés de recompensa imediata. Eu vou repetir essa frase. A forma mais pura de justiça é encontrada por pessoas que sabem que suas obras exigem grande sacrifício e que resultarão em dor ao invés de recompensa imediata. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça. Esse mundo, querido, jamais poderá nos oferecer aquilo que só o reino do céu pode oferecer. E se eu quero ser recompensado por alguma coisa, eu vou ser recompensado no reino do céu. Se eu estou sendo recompensado pelas minhas atitudes no reino que nós estamos vivendo aqui, é porque as minhas atitudes não condizem com o reino dos céus. Ou eu espero a minha recompensa só lá, ou eu continuo brigando contra o Espírito Santo de Deus para que as coisas sejam alcançadas aqui. Gente, de novo, tá? Sem ignorância. Eu não estou falando que a gente não pode ser próspero, que a gente não pode ter um carro bom, uma casa boa, um emprego bom. Não estou falando nada disso, gente. Não é porque eu estou nesse mundo, ok? Que eu estou à mercê dele. Porque se eu entendo, inclusive, que o reino de Jesus já veio quando ele veio, eu posso viver esse reino hoje. Mas as promessas que nós ouvimos aqui, queridos, só serão alcançadas quando eu chegar lá. Não tem outro lugar. Você não vai encontrar isso em outro lugar. Eu estou acabando aqui, João capítulo 6, versículo 60, lá diz o seguinte: portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, este é um discurso duro, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isso, ele disse-lhes, isto vos ofende? O que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são espírito e elas são vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus reconhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. E ele dizia, por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também ir embora? E eu vou repetir a pergunta para você agora. Vai pedir para sair ou não? Mas o não pedir para sair, querido,
é ser manso, é chorar, é entender de ser pacificador, é entender de ser misericordioso, é entender tudo isso que a gente acabou de ouvir até aqui. É muito bonito a gente cantar, seja tudo em mim, seja visto em mim, resplandece tua glória através de mim. Só que o começo dessa musiquinha diz assim, ó, eu nego a mim mesmo para viver os teus sonhos, eu rendo minha vida à tua soberania, se o viver é Cristo, eu morrerei para esse mundo. Prefiro o teu nome acima do meu. Ou as minhas atitudes estão condizendo. Gente, é linda, a música é maravilhosa, a melodia é linda. Você cai aqui e chora fácil. Agora, eu quero ver chorar pelo verdadeiro motivo, de entender que você está querendo perder a tua vida. Porque é isso que você está cantando nessa canção. Eu abro mão de tudo que eu tenho para dizer isso para o Senhor. Eu abro mão da minha família, se for necessário. Eu abro mão da minha casa, abro mão dos meus filhos, da minha esposa. Isso, inclusive, a gente conversa muito em casa. Amo demais a Sabrina, amo demais o Luke e o Gael. São verdadeiros tesouros na minha vida. Mas se eu precisar abrir mão por causa dele, eu abro. E a Sabrina também vai fazer isso. Jesus ele apresentava vários ensinamentos e muitos enxergam as palavras dele como duras. E são duras porque vão de conflito aos nossos desejos e às nossas expectativas. São duras porque não são confortáveis para os padrões desse mundo. São duras porque os nossos olhos não conseguem enxergar o reino do céu que já está entre nós. São duras porque não cremos na alegria vindoura e prometida. Querido, um mundo que oferece o que oferece não pode ser um lugar onde devemos colocar as nossas expectativas. O mundo que oferece o que oferece não pode ser um lugar em que eu deva colocar as minhas expectativas de alguma forma. Não espera desse mundo, isso aqui é algo para nós todos, não espere desse mundo um lugar fácil e agradável de se viver. Nunca vai ser. E se a tua expectativa está nesse lugar, tem coisa errada aí no meio do caminho. Banda pode vir, vou continuar lendo João 6, agora a partir do versículo 68 diz assim, ó, depois que Jesus perguntou, quereis vós também ir embora? 68, então Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para onde podemos ir se somente nele encontramos a palavra de vida? Onde nós podemos encontrar palavras de esperança, respostas de esperança? Onde o nosso coração deixará de sofrer e encontrará paz? Quanto mais os nossos olhos estiverem fixos nas coisas desse mundo, mais duras parecerão as palavras de Jesus. Quanto mais o meu olho estiver fixo naquilo que o mundo está oferecendo, querido, nas coisas que estão acontecendo ao meu redor, mais difícil vai ser encarar uma palavra dessa. E se está difícil para você ouvir, eu estou agora me colocando aqui bem vulnerável, foi muito complicado. Eu precisei receber umas 3, 4 palavras de confirmação ali antes do culto começar para entender que eu tinha que falar isso aqui. Porque começou aqui. Mas o que Jesus está falando aqui, querido, o que Pedro, na verdade, fala, para onde que eu vou, cara? É duro sim. É difícil pra caramba o que você está falando. Mas se as suas palavras são as palavras de vida eterna, para onde que eu corro? Para que lado que eu vou? Eu posso abandonar como esses caras estão abandonando você aqui agora, porque as suas palavras estão sendo duras. Mas a minha visão está exatamente nas palavras de vida eterna, então não tem para onde eu correr. Porque essas palavras são para mim e eu preciso dessa vida eterna. Eu preciso receber disso. Querido, basta mudar o foco da sua visão e tudo se transforma. Sempre foi assim com Jesus. Por onde ele passava, tudo se transformava. Quando eu era criança, tinha uma cançãozinha que a gente cantava na igreja que era assim, ó. O Senhor Deus está passando por aqui.
O Senhor Deus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, trazendo muitas bênçãos para você e a mim também. É duro, gente, é difícil. Mas o que Jesus está dizendo para você é: muda o foco. Eu não posso esquecer que eu sou pecador, gente. Eu e você não podemos esquecer que nós somos pecadores. Porque quando nós encontramos e entendemos esse lugar da forma mais absoluta possível, a minha resposta quando vier uma palavra dura vai ser: mas para onde eu vou, se é você que tem as palavras que dão vida ao meu coração? Sim, Deus, eu sei, eu não estou sendo pacificador, mas se eu não começar a crescer, para onde eu corro, se é o Senhor que está me trazendo uma palavra? Sim, Deus, eu sei que eu me ofendo com as coisas, porque eu sou mimizento, porque eu sou ranzinza, porque eu sou bronco, sei lá o que eu sou. Mas se eu não vou correr para o Senhor, para onde eu corro? Queridos, a promessa do Senhor é que Ele transforma a tristeza em alegria. Ele transforma pranto em festa. Ele transforma a morte em vida. Ele transforma o que há de mais pesado na sua vida em fardo leve, em jugo suave. Mas para de querer alcançar tudo isso aqui, porque esse mundo já está morto no maligno. As palavras de vida têm a ver com a vida eterna, querido. As palavras de vida têm a ver com aquilo que a palavra, com a vida eterna tem para nos oferecer. Não, querido, você não vai alcançar consolo nessa terra. Não, você não vai alcançar justiça nesse lugar. Não, você não vai ter misericórdia das pessoas que estão nesse meio. Mas mesmo assim, a justiça do Senhor precisa ser clamada por mim. Mesmo assim, eu preciso continuar sendo misericordioso, entendendo que ninguém merece aquilo que eu posso oferecer. E eu vou oferecer mesmo que a pessoa não esteja merecendo. Porque assim eu transformo a tristeza de alguém em alegria. Porque assim eu transformo o pranto de alguém em festa. Porque assim, querido, eu tiro alguém do inferno, da morte, e trago para o reino de luz e vida. São essas atitudes minhas que vão fazer com que as pessoas ao meu redor entendam, vejam e conheçam Jesus. Não é eu brigando numa rede social. Não é eu me posicionando com algo que eu concordo ou não concordo, querido. Não é dessa forma. Polarizado. Então vai para o polo que está de acordo com o que o reino está oferecendo. Vai para o polo das palavras de vida eterna. Vai para o canto de Jesus, porque não existe para outro lugar que você possa correr do que aquele que tem as palavras de vida eterna. Não existe outro lugar para você estar do que diante daquele que tem as palavras de vida eterna. São palavras duras, são palavras difíceis. São palavras difíceis de agir, de fazer da forma como está sendo falado. Procure as palavras que você precisa ouvir, não as que você deseja ouvir. Se coloque num lugar de humildade, de receber um confronto se for necessário. Não vá atrás de profetada, de palavra que vão confirmar coisas que você deseja, sendo que o Senhor já disse que não é para ser. Corra para Jesus. Corra para Jesus. Só Ele, só nele, Pedro diz isso, só no Senhor nós encontramos as palavras de vida eterna. Não existe outro lugar na face da terra em que eu encontre as palavras de vida eterna. Não existe outro lugar em que eu encontro as palavras de vida eterna. Não existe outro lugar onde eu encontro o consolo que eu preciso. Não existe outro lugar onde eu encontro a misericórdia que se renova todas as manhãs. Não existe outro lugar em que as minhas doenças, as minhas fragilidades são saradas e curadas, porque Ele veio para fazer isso, querido. Ele veio para fazer isso. Se as coisas desse mundo estão sendo mais importantes
Se as coisas desse mundo estão sendo mais importantes, querido, do que as palavras de vida eterna, por mais corretas que elas estão sendo, querido, ainda assim você não está alcançando aquilo que você pode alcançar. Porque não existe prosperidade financeira na vida, no universo, que traga alegria tão completa e profunda como as palavras de vida eterna que o Senhor tem para nos trazer. Não existe cura de câncer, não existe cura de doença nenhuma que nos faça tão felizes quanto encontrar no Senhor as palavras de vida eterna e saber que mesmo que eu morra de câncer nessa terra, querido, existe um reino que está me esperando. Porque quem decide, quem escolhe não sou eu. E quando Jesus diz que Ele veio para nos curar, Ele não está dizendo somente de cura de algo físico. A cura completa, querido, você não vai encontrar nesse lugar. Palavra dura demais de ouvir. Mesmo que você tenha sido perseguido, mesmo que você tenha sido machucado, mesmo que a sua família tenha sido abusada, mesmo que você tenha sofrido muita coisa, e nada se resolva nesse lugar, querido, existe um reino de palavras de vida eterna, e lá eu vou encontrar o consolo e tudo aquilo que eu preciso para essa realidade, e lá não tem mais dor. A palavra do Senhor diz que lá não teremos mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, porque a tristeza se transformará em alegria, e ela não voltará, querido. O pranto se transformará em festa, e ele não volta. A morte deixa de existir para uma vida, e vida completa, vida abundante, vida eterna. É isso, é isso. Se coloque de pé, por favor. Nego a mim mesmo pra viver os teus sonhos. Eu rendo minha vida à tua soberania. Se o viver é Cristo, eu morrerei pra esse mundo. Prefiro teu nome acima do meu. Jesus, seja visto em mim, resplandece tua glória através de mim. Jesus, seja visto em mim, resplandece tua glória através de mim. Sonhos, eu rendo minha vida à tua soberania. Se o viver é Cristo, eu morrerei pra esse mundo. Prefiro teu nome acima do meu. Perco minha vida por amor a ti. Em ti encontro vida. Perco minha vida por amor a ti. E em ti encontro vida. Jesus, seja visto
seu amor, infinita humildade, servo, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade.
aos 12: quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. A graça do Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, e toda a consolação do Espírito esteja sobre as nossas vidas, as nossas casas, hoje e amanhã, e para todos sempre, até que Ele venha. Em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Uma semana linda para nós.